Falando sobre a ONG que você fundou, me conta um pouquinho desse projeto. A gente está aí com a ONG Henri Borel. Já falei para você é fácil falar, Evelyn, porque a gente viveu junto. Eu fico muito triste que a gente participou junto do falecimento do seu pai. E foi com muito carinho. E eu lembro de você, você ficou dias sem tomar banho, né? Sem se manifestar, acho que está nas redes sociais, né? E você tem uma vida bem ativa, uma pessoa bem influente. E eu lembro disso, que a gente viveu junto. E assim, eu nunca achei que meu filho veio ao mundo para aprender Monique Jair, é muito pouco, entendeu? Pelo que o Henri representa. Quando eu chego como pai, entrego meu filho lindo, maravilhoso, saudável. E um dia antes, numa festa, uma amiga me fala, cara, que menino lindo. Eu falei assim, pô, meu filho vai dar trabalho, né? Lindo, olho azul. E eu tava criando o Henri para fazer a diferença nessa sociedade. O Henri seria um novo Einstein, um novo desenvolvedor de uma vacina, né? Talvez um novo ministro, né? Ou um político que fizesse novas leis aí que a gente conseguisse realmente ser efetivo. Então o Henri estava sendo educado dessa forma. E eu chego e fico desesperado, né? E vejo meu filho morto. Eu peço perdão pro meu filho de não ter conseguido verificar, de não ter conseguido fazer mais. Eu me martirizo todo dia. E aí naquele caminho, eu fiquei acho que quase 4 meses na minha empresa sem conseguir trabalhar. Eu sou muito grato pela minha empresa, por eu estar trabalhando lá até hoje. E ali mas nunca, eu sempre sabia que tinha um a mais. Eu nunca questionei Deus por isso, né? E eu sabia que Deus tinha ele tinha um propósito nisso tudo, né? Eu nunca imaginei que eu ia encontrar a Evelyn, nunca imaginei que eu ia estar em todos os programas de TV, que ia estar falando, que eu ia ter voz, que a gente ia conseguir ter uma lei. Mas eu estava muito debilitado e muito angustiado com isso. Eu faço tratamento psicológico, psiquiátrico, então são 1 ano e 6 meses quase, que vai fazer agora com tratamento psicológico e psiquiátrico toda semana. E eu disponibilizei, meus advogados viram a minha angústia, Dr. Ailton Barros e Dr. Leonardo Barreto, e falaram, Daniel, a gente vai fazer alguma coisa, cara. Falei, pô, doutor, mas o quê? O que a gente pode fazer? E aí o Dr. Ailton, ele tinha contato com o deputado Hélio Lopes, e o deputado Hélio Lopes disponibilizou e ele protocolou. Ficamos um final de semana dos doutores, toda lei precisa de uma base legal. E os meus advogados passaram o final de semana fazendo essa base legal. Nós começamos pedindo aumento de pena para padrasto e madrasta. Eu já falava que seria uma qualificação, uma qualificadora. Eu falava já com a Ana Carolina, mãe da Isabela. Me ajudava muito mais do que... Isabela Nardoni. A Ana Carolina me ajudava muito mais do que a minha psicóloga, porque ela viveu. Ela passou por aquilo. Assim como Glória Pérez, ela passou por aquilo. Então, eu não desejo isso pro meu pior inimigo, entendeu? Perder um filho é a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, né? Na verdade, para verdadeiros pais e mães, né? Que eu tô falando aqui. Então, nesse sentido, eu disponibilizei os advogados, a gente começou a pedir aumento de pena para padrasto e madrasta. A gente se conheceu, nós fizemos uma petição pedindo a aprovação da lei Henri Borel. Depois, a Jaqueline Cassol, a deputada e sua assessora me procuraram. A Carla Zambelli, a Alessivo e seus assessores me procuraram. E, graças a Deus, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, disponibilizou uma força-tarefa para que a lei Henri Borel, que começou pequenininha, a gente fizesse uma lei ampla. E hoje a lei Henri Borel, ela é uma lei... A alusão que a gente faz é como Maria da Penha está para as mulheres, a lei Henri Borel está para as crianças, né? Hoje a lei Henri Borel dá voz às crianças. Então, qualquer pessoa que veja uma criança sendo agredida, uma palmada que seja, e não denunciar, né? Se aquela criança morrer, ela vai ser responsável penalmente, né? E se aquela criança, ou qualquer tipo esse tipo de violência, ele vai ser responsabilizado. Então hoje as crianças, elas têm voz. Se a mulher, vamos entender aqui, mulher como Maria da Penha, né? Ela denunciava, voltava e o cara agredia novamente. E imagina a criança que não consegue verbalizar, né? E assim... Ou até mesmo quando verbaliza,
e o responsável nada faz. Então, assim, a gente começa a colocar no cenário também a responsabilidade de todos. Hoje, se você ver uma criança sendo agredida passando no shopping, numa via pública, e não relatar, você vai ser criminalizado, entendeu? Se essa criança falecer, criminalmente ainda. E assim, viemos com novas coisas, né? Que há necessidade também, a inclusão do Estado, né, com medidas protetivas. Então, assim, não é só ter a lei. E essa é a grande minha preocupação desde o começo. Porque a gente já tem muita lei, né? É a aplicação da lei, eu sempre falei isso, né? E fazer com que a pessoa que aplica a lei, aplique ela corretamente, né? A gente já tinha o ECA, já tinha o Estatuto da Criança. Você aplicar e você também criar estrutura, porque às vezes, infelizmente, sempre após uma tragédia, uma barbaridade, a gente vê às vezes algum movimento legislativo. E infelizmente a gente fala, precisava acontecer daquela forma para ser previsto em lei. Porque às vezes algumas coisas você fala assim, mas isso já não era óbvio? Não, não era óbvio. Então você precisa da lei. Mas além da lei, não basta você criar uma lei e você não ter a estrutura para a execução daquela lei. Até o conhecimento, né? Sim, além da difusão do conhecimento da lei, além das pessoas saberem do direito, né? A que eu tenho direito, o que pode, o que não pode, mas você criar uma estrutura e um suporte. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, hoje a gente tem uma delegacia, para todo o estado do Rio de Janeiro, uma delegacia especializada no atendimento da criança e do adolescente vítima. É claro que todas as outras delegacias, as delegacias de bairro, não especializadas, também trabalham, mas assim, você pensando, será que uma delegacia só especializada dá conta de todo o estado do Rio de Janeiro na proteção da infância? Então a gente vê, e hoje, eu sou policial há 20 anos, a gente constata que determinadas guerras, vamos assim dizer, a gente não vai vencer com a pólvora, mas sim com a caneta. Então a gente precisa da lei, que é muito importante, e você precisa equipar e estruturar, qualificar efetivo para trabalhar, e você realmente ter uma estrutura, até porque muitas vezes crianças que estão num cenário de violência, que você tira a criança de casa, você leva a criança para onde? Então é muito difícil, às vezes numa delegacia você identifica que o pai, mãe, madrasta, padrasto são agressores, você encaminha uma criança para um abrigo. Como são os abrigos hoje em dia? Então assim, a gente vê que as coisas ainda não conversam muito. Você vai criando cenários ou soluções muito paliativas, muito pequenas. Então é importante a importância dessa integração. E é nesse ponto que nós chegamos, né, que não havia só a necessidade da criação da lei. E a ONG vai vir nesse sentido. Eu não sou o Estado, né, não tenho dinheiro do Estado. Toda a ONG hoje está sendo montada com meus recursos próprios. Eu ressignifiquei, né, eu acho que hoje eu não tenho mais vontade de nova casa, novo carro. Na verdade, o Henry me deu essa grande missão. E a gente acabou vendo, né, que há necessidade, porque são 32 crianças assassinadas por dia. Fora o cenário de agressão, fora o que não é relatado. Nos registros. Fora as que ainda não morreram, estão sendo agredidas nesse momento. A própria pandemia aumentou essa estatística as escolas foram fechadas e a criança verbaliza na escola ou verbaliza em outros locais. Então, sim, os dados são muito maiores. Ela foi colocada a quatro paredes com agressores. E o que a gente pode fazer? Né? A gente está colocando aonde a gente vai chegar. Está com Deus. Deus foi colocado no meu coração que a gente deveria ajudar as crianças. Qual ajuda? Onde ela vem com apoio a crianças e adolescentes vítimas de violência. O apoio, ele tá como genérico, porque é todo tipo de apoio, psicológico, jurídico, médico, odontológico. É multidisciplinar. Porque as violências, quando elas acontecem, elas não afetam só uma área, vamos assim dizer, específica da vida da criança. Então é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar. E vítima de violência. E qual violência? Todas. Aí vem violência sexual, violência emocional, violência doméstica, psicológica. E assim, de forma que a gente tente, de uma maneira
estamos pequenininhos, mas pretendemos chegar e ir para o Brasil inteiro, quiçá mundo, para que a gente tente não chegar ao pior cenário, que é a fatalidade, né? Então, se a gente de alguma maneira conseguir, talvez com um simples apoio para o pai ou para a mãe, né? De que qual é a melhor maneira de tratar. Tem gente que vem, me procura na minha rede social, no direct, né? Que fala, Leniel, o que eu faço? Meu filho tá com esse cenário, o que eu faço? Aonde eu vou? Onde eu peço ajuda? Eu vou? E assim, eu sou né? Então, assim, a gente está montando uma estrutura que faça essa triagem, que a gente consiga. Não, vem aqui para a ONG, vai para a DECAV, vamos botar um advogado. Ah, não, isso é alienação parental. Não, isso aqui é violência, isso aqui é transtorno psicológico. Ah, e uma vez que está detectado, vamos para psicólogo para conseguir esse transtorno psicológico. Por que acontece? O que eu sempre pensei? E é tudo muito aplicado do que eu vivi, tá, Evelyn? Uhum. Isso tá verbalizado, tá lá nas conversas minhas com a Monique. Eu falei, Monique, dessa maneira o Henri vai ter transtornos psicológicos irreversíveis. Quem seria meu filho? Olha só, o Henri é uma criança maravilhosa, educando para fazer a diferença na sociedade, depois de ter vivido aquele cenário de agressão com o Jairo. Talvez o Henri seria um novo Jairo. Entendeu? Ou seria deficiência na escola, deficiência para ser humano, deficiência como homem, deficiência sexual, deficiência emocional. E dificuldade de criar vínculo, confiança nas pessoas. Vamos esperar 21 anos que ela crescer, já aos 21 anos, para detectar que todas essas mazelas? Não. Vamos, de alguma maneira, tentar, na criança e adolescente, tentar eliminar. Entendi. Você quer falar mais alguma coisa, Renato? Ô, Eve, queria só fazer uma pergunta para ver se vocês sabem ou se é uma mera coincidência. Uhum. Mas, no caso, o juiz João Otávio de Noronha, que concedeu a liberdade... esse é o que concedeu. É ele mesmo. Seria esse mesmo juiz, por acaso, que concedeu há um período atrás a liberdade domiciliar ao Queiroz? Sim. E a esposa dele que estava foragida? Sim. Inclusive, tem coisa muito pior, né? Que eu recebi ontem. Tranquilo, sem mais. Era só para tirar essa dúvida, porque quando você puxa... O histórico, ele assusta. É assustador. Ele assusta. E assustador até para a população da onde ele reside, acho que é sul do Brasil. O pessoal tem medo desse ministro, mas não vamos... Bom... Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês sabem alguma forma... O pessoal do chat está querendo saber como eles fazem para a gente fazer esse barulho. Então, Porque parece que o ministro não tem Instagram. Ah, mas tem o Instagram do Ministério, o irmão dele tem. Do Fórum. O irmão dele tem? Então, olha só, você tem esses dados, Leniel? Acho que é Paulo Noronha. Não, preste atenção. Quando acabar aqui, eu vou fazer esses stories e vou deixar os arrobas, como eu sempre faço. Vá nesse Instagram, comenta nesse. Vou deixar os arrobas que de alguma forma vai chegar nele. Sim, entendeu? Amém. Que seja de algum lugar que ele possa passar, que de algumas pessoas. Será que é só através do processo que ele vai entender do que é o caso? Então vamos fazer ele ver a televisão, né? Ou ver a internet. Exatamente. A gente vai fazer esse barulho, eu vou ficar responsável por isso. Eu queria dizer pra vocês, contem com a minha voz, né? Contem comigo. Acho muito bonito o que você está fazendo, porque ele não vai voltar. Seu filho não vai voltar. Eu sinto muito mesmo, como mãe, como cidadã, como tudo, como pessoa, né? Tipo, eu não consigo mensurar a sua dor e a sua força, né? O que você está fazendo. Não pare, não desista, não se culpe. Né? Eu falei isso para você muitas vezes. Mas não perca a sua fé. Assim, eu entendo, né? A generosidade de transformar dor em amor. E ainda se preocupar com o próximo. Eu venderia tudo, começaria do zero, né? Hoje, tudo que eu tenho, e não são poucas coisas que acabei conquistando, né? Mas por um abraço do Henri. Não é por um dia, não é por uma hora, por um abraço do meu filho. Então, assim, mas eu vou encontrar meu filho de novo, eu tenho certeza disso. Assim como vai anoitecer, como vai amanhecer, que eu vou encontrar meu filho de novo na eternidade. Só que o que eu vou fazer daqui por diante é o que vai me levar para encontrar o Henri novamente, entendeu? Não é sendo uma pessoa ruim, vingativa, buscando ódio, vingança, não. Eu sou um pai em busca de justiça e hoje eu luto pelo meu e luto pelo todas as crianças do Brasil. Mas... Davi, né? E me desculpa aproveitar aqui esse momento, né? Mas eu não poderia falar de Deus e eu não poderia falar
da Bíblia, Davi também perdeu um filho, né? Davi ele foi um dos maiores guerreiros da história. Biblicamente, se você for ver, teve muito sangue na mão. Mas Davi perdeu um filho pelo pecado, né? Dele. Que ele, posso falar, pula a cerca e teve desse relacionamento, ele tem um filho e Deus falou que iria matar o filho dele, que o filho dele ia morrer. E aí Davi, ele jejua, ele ora, ele bota pano de saco, faz de tudo para que Deus não leve o filho dele. Todo mundo fica muito desesperado, porque Davi era um guerreiro, né? Era um rei forte. E daqui a pouco o filho morre. E aí os empregados ficam desesperados com mudar aquela notícia. E Davi percebe o murmúrio, né? Isso está em 2 Reis. E ele fala o seguinte, ele vai lá, toma banho, pede a melhor comida, e começa a comer os empregados. Mas como? Se você, quando teu filho estava para morrer, você jejuou, você orou, você se humilhou, e agora você se veste bem, se come, mas por quê? E aí ele dá, para mim, acho que para a sociedade, a maior, lição de vida. Ele fala o seguinte: o que eu vou fazer não vai trazer ele de volta. O que eu vou fazer daqui em diante é que me leve a aproximar do meu filho. E é isso. Eu tenho vivido dessa maneira para encontrar o Henry de novo. Obrigada por vocês também, né? Pela doutora, por ter vindo. Te espero semana que vem pra gente bater esse papo. Assunto sério também, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre abuso sexual infantil, né? E, enfim, conta com a minha voz. Obrigado. Mais uma vez. E, gente, vou soltar nos stories os arrobas pra gente poder... Porque a gente saber do caso, a gente ver, a gente comentar, é bom. A gente tem que ter informação, né? Pra não agir como... ele agiu falando que não sabe do caso. É bom a gente saber. Mas fazer algo é melhor. E eu encerro aqui dizendo que o clamor deve ser por mudança. Sim. E não por vingança. Amém. Então, infelizmente, a gente vê que a gente precisa, sim, também que as leis sejam, não é só alteração de lei, mas que sejam cumpridas de uma forma mais rigorosa. Até porque, já que você falou da Glória Pérez, a gente vê que os criminosos estão soltos, vivendo a vida normalmente, reconstruindo família, podendo ter uma vida normal. Por isso que eu falo, por vezes é difícil a gente acreditar numa real justiça. A gente quer uma punição, sim, e essas punições, elas nunca são da forma que a vítima e a família da vítima entendem como proporcionais, justas, porque, como eu falei, o clamor deve ser por mudança e não por vingança. Evelyn, só para finalizar, já era uma coisa que está no meu coração e a gente vai fazer. Eu espero, né? Nós estamos próximo de um marco, né? Para esse país de Vitória, que é o 7 de setembro, né? Espero que a decisão seja revogada até lá e vejamos juntos, Monique, e estejamos não comemorando, mas com um sentimento de justiça sendo feito com a volta dela para a prisão. Sim. Mas se não acontecer, a gente vai fazer alguma coisa 7 de setembro, nem que eu precise ir a Brasília e conto todo mundo aí pra gente fazer. 7 de setembro a que dia? Semana que vem, né? Então vamos divulgar isso também. Passeata, alguma coisa, rua? Alguma coisa, vamos